Olá, sexto ano, boa tarde, bom momento a todos. Queria que pegassem um livro de gramática de vocês na página 67 para a gente retomar o assunto sobre o substantivo, né? O que é, como se classifica e como se forma. Lembrando que a gente já tratou desse assunto no livro de português, né? Agora a gente só está retomando o assunto e adentrando em mais algumas questões para que vocês respondam à atividade e consigam fazê-la da melhor maneira possível, tá? A gente começa aqui a aula com um pequeno texto. Leia a seguir a primeira estrofe do poema Família, de Carlos Drummond de Andrade, e pense se a família retratada se parece com a sua. Família: 3 meninos e 2 meninas, sendo uma ainda de colo. A cozinheira preta, a copeira mulata, o papagaio, o gato, o cachorro, as galinhas, gordas no palmo da horta. E a mulher que trata de tudo. Família. Carlos Drummond de Andrade. A partir do que você leu, veja no seu caderno a lista de palavras usadas para nomear esses seres vivos. O autor considerou como componentes da família. Distribua as palavras em 3 conjuntos: pessoas, animais e plantas. Esse exercício, logo aqui na primeira página, ele quer que vocês percebam o que são os substantivos, que na prática a gente consiga compreender cada um desses elementos. Vejam só. Substantivo é uma das 10 classes das palavras, que também a gente chama de classes gramaticais. Tá? Elas têm um papel importante em tudo que dizemos, dando nome. Aquilo que a gente já conhece, né? O que é substantivo? É aquilo que dá nome aos seres, tá? Aos seres em geral, visíveis ou imaginados, animados ou inanimados. Homem, cidade, Deus, gnomo, cavalo, menina, Maria, com letra maiúscula, pedra, escada. Aos sentimentos: saudade, alegria, nervosismo. Aos estados: velhice, febre. As ações: gritaria, viagem, limpeza. As ideias: justiça, verdade, opinião. As qualidades também: bondade, inteligência, organização, essas coisas. O substantivo é uma palavra variável, ou seja, ela sofre variação em sua forma de expressar diferentes noções gramaticais, como o plural, o feminino e outras que a gente ainda vai ver daqui por diante. Lembrando, gente, quando a gente fala que o substantivo é variável, ele sofre alterações em quê? Em número e em gênero, principalmente. Tá? Ele vai sofrer outras alterações que a gente vai perceber daqui para frente, mas as duas principais são aquelas que a gente já sabe. É número, que é singular e plural, e gênero, que é masculino e feminino, ok? O substantivo, ele é o centro de uma expressão nominal, ou seja, quando a gente tem uma expressão nominal sem verbo e o substantivo, ele é o centro daquela expressão, daquela frase, certo? Então, a gente tem o substantivo é o centro de uma expressão nominal, porque está geralmente acompanhado e modificado por palavras de outras classes gramaticais. Os artigos, os adjetivos, os pronomes, os numerais, que complementam ou alteram o sentido desse substantivo, tá? Ó, o papagaio dourado. A palavra destacada aqui é o substantivo. A gente tem o papagaio, que está destacado, né? Dourado. A gente tem o artigo o substantivo papagaio e o adjetivo dourado. Por que o dourado é um adjetivo? Porque ele está dando uma característica para o papagaio. Como é esse papagaio? Ele é dourado. A mesma coisa na segunda frase. Uma galinha velha. Uma é o numeral ou o artigo, né, dependendo da conotação, e galinha, que é o substantivo, porque está dando nome àquele animal, dando nome àquele ser, né, e velha, que é o adjetivo, porque está dando novamente uma característica para aquele ser, ok? As gatinhas manhosas, o cachorro feroz e assustador. Então, aqui a gente só percebe, né, o destaque que o substantivo tem nessas frases, nessas expressões. As expressões a seguir, elas são pronominais. O substantivo ele pode ser acompanhado por várias palavras que se relacionam com ele, tá? A gente tem a primeira palavra aqui, a primeira frase. Você tem bola? Bola é o substantivo, tá? Você é o pronome.
o pronome pessoal, e tem é o pronome possessivo. Você tem bola, tá? E aí a pessoa responde: tenho uma bola. Tenho é o verbo ter. Uma é o artigo e bola, novamente, o substantivo, tá? Aqui, ó, a gente pode reparar que o sentido básico contido no substantivo bola, ele vai se expandindo e se tornando mais preciso à medida que se acrescentam palavras à expressão nominal. Então, aqui a gente tem uma frase simples, depois ela vai aumentando, aumentando. Ó. Tem uma bola branca. Aqui, além de uma bola, ela já tem uma característica dessa bola. Depois tem, essa é minha bola branca. Então, a gente tem um artigo, um pronome, um substantivo e um adjetivo, tá? Aqui a gente tem os tipos de substantivo quanto às classificações, tá, gente? Os tipos é a classificação. Há diferentes tipos de substantivo. Eles se classificam quanto à significação e quanto à forma. Quanto à significação, os substantivos ele pode ser de 3 modos: próprio, concreto ou abstrato e coletivos, tá? Comuns e próprios, comuns ou próprios. Os comuns são aqueles que nome de coisas simples, que dá nome aos seres, às coisas. E os próprios é o que dá nome a pessoas, instituições, cidades, estados, aqueles que fazem referência a lugares que devem ser grafados com letra maiúscula, tá? O concreto e o abstrato, que a gente também já conversou sobre eles, né? E os coletivos, que dá a ideia de coletivo, ou seja, que dá a ideia de quantidade, tá? Mas que é diferente de plural. O substantivo comum e o substantivo próprio. O comum nomeia de modo genérico qualquer objeto, sentimento ou ser de uma espécie, sem particularizá-lo. Sino, papagaio, palito, criança, país, onça, escola, caderno, casa, tênis, essas coisas, tá bom? Já o substantivo próprio, ele nomeia determinado ser de uma espécie, destacando-o como ser único entre os outros do grupo, tá? Uma certa pessoa, um determinado país, uma determinada rua, uma cidade específica, é escrito com a inicial maiúscula, como eu já falei para vocês. Roberto, Manaus, Brasil, Flamengo, São Luís, que a gente tem 2 palavras, tem uma palavra composta. Então, tanto a primeira palavra quanto a segunda palavra deve ser grafada com letra maiúscula, tá? São Luís, São Paulo, Estados Unidos da América, todas as 3 palavras elas precisam ser grafadas com letra maiúscula, que é o que indica os substantivos próprios, tá? Aqui a gente tem o substantivo comum, o substantivo concreto e o substantivo abstrato. O substantivo concreto, ele nomeia seres animados ou inanimados que são reais ou criados pela imaginação, ou seja, pessoas, lugares, instituições, um gênero, uma espécie ou um de seus representantes. Já o substantivo abstrato, ele nomeia qualidade, ação, sentimento, estado ou modo de ser. Ele denota propriedades abstraídas dos seres concretos ou de suas ações. Estas noções não se explicam pelas oposições. Animado versus inanimado ou real versus imaginário, tá? Por exemplo, os concretos, eles são coisas animadas ou inanimadas, que são reais ou não, que podem ser criados pela imaginação das pessoas, tá? Mas a gente consegue compreender a que se refere. Gente, bilhete, bola, símbolo, Brasil, terra, essas coisas. Tá? O abstrato, ele nomeia qualidade, ações, sentimentos, coisas que precisam de um ser animado ou inanimado para existir, para funcionar, ok? Essas noções elas não se aplicam pelas oposições. O abstrato não é a mesma coisa que animado versus inanimado ou real versus imaginário, tá? Por exemplo, aspereza, propriedade de algo que é áspero. Já justiça, propriedade de alguém que é justo. Um substantivo abstrato não existe por si só, ele precisa de algo para existir, de um meio para existir, mas resulta de sua relação de sentido com outro substantivo. Alguém precisa sentir amor para o amor existir. Já a pessoa, o substantivo concreto, existe por si só, independente de eu acreditar ou não, ok?
Saci é concreto, mesmo sendo uma lenda, sendo um mito. Já a felicidade é abstrato, porque é a propriedade de alguém que tem esse sentimento, tá? Então, quando eu digo, felicidade, felicidade é um substantivo abstrato, por quê? Porque ele precisa de um meio para existir, ele precisa de uma pessoa, precisa de um ser, precisa de um personagem para isso existir. Já o Saci, ele é apesar de ser um personagem do folclore, ele é algo que ele existe na nossa realidade, tá? A gente, quando alguém fala saci, a gente já sabe ao que se refere, mesmo eu acreditando que ele exista ou não, certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de substantivo abstrato, prestem atenção. Verdade, limpeza, largura, altura, tristeza, coragem, agradecimento, calor, essas coisas, tá bom? Essa página aqui também vai ficar para vocês responderem, a 69. Aqui a gente tem o coletivo, tá? Que a gente já falou também sobre ele anteriormente, mas antes eu vou chamar a atenção de vocês para esses elementos bem aqui. Conforme o texto em que sejam usados, alguns substantivos abstratos podem ser empregados como concretos, dependendo daquilo que estão nomeando, tá? Então, tudo depende do contexto. A gente precisa observar o contexto em que essas frases estão sendo utilizadas, tá? É sempre importante olhar o contexto para compreender o sentido e, consequentemente, classificar essas palavras da maneira correta. Por exemplo, a redação deste capítulo demorou pouco tempo. Redação, ato de redigir, portanto, substantivo abstrato, tá? Aqui é algo que precisa de alguém para ser produzido, ok. Agora, nessa outra frase, a redação da Cristina está escrita em papel amarelo. Redação, um trabalho escolar, portanto, um substantivo concreto, ok? A mesma coisa aqui nos exemplos ao lado. O substantivo coletivo, mesmo estando no singular, né? Como eu já falei para vocês, que ele dá aquela ideia de quantidade, porém ele não é plural, ele é coletivo. É o substantivo comum, tá? Que, mesmo estando no singular, nomeia um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie, tá? Como é que o nome que eu dou para o conjunto de ilhas, arquipélago? Qual o nome que eu dou para o grupo de aviões, esquadrilha? O número que eu dou para o conjunto de aves ou de pessoas, bando, o conjunto de estrelas, constelações, aquilo que a gente já conhece, tá bom? Aqui a gente tem mais essa atividade, tá? Nessa página aqui, 71, que vai ficar também para vocês responderem. E aí, na próxima aula, a gente já vai estudar as flexões do substantivo, quando a gente vai falar um pouco mais sobre os variáveis e invariáveis, certinho? Então, qualquer dúvida, qualquer pergunta, vocês podem me chamar e perguntar. A atividade para vocês fazerem é a partir da página 67 até a página 71, ok? Até aqui a 9ª questão. Até a 10ª questão, na verdade. Então, qualquer dúvida, é só me procurar. Tenham uma boa tarde. Qualquer coisa, estamos aqui.